Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Gênesis 46 e 47. Israel emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou: Jacó, Jacó, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus continuou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e também eu te farei subir e voltar a Canaã. E a mão de José fechará os teus olhos. Jacó partiu de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu velho pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas finas carruagens que o rei lhes havia provido. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua parentela. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes até aquele momento. Estes são os nomes dos israelitas, ou seja, Jacó e seus parentes, que seguiram para viver no Egito: Ruben, o filho primogênito de Jacó. E estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho que teve com uma mulher cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. Er e Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Amu. Estes foram os filhos de Sacar: Tola, Puva, Jó e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã-Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33 pessoas. Estes foram os filhos de Gades: Zifion, Rag, Suni, Isbom, Eri, Arodi e Areli. Estes foram os filhos de Asser: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Essas 16 pessoas foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à sua filha Lia. Raquel, esposa de Jacó, deu à luz 2 filhos, José e Benjamim. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Roas, Mupim, Upim e Arde. Portanto, foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, escrava que Labão ofertou a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Os filhos de José que nasceram no Egito eram em número de 2. E o total das pessoas da família de Jacó que vieram para morar no Egito, 70. Ora, Israel enviou Judá na frente, a José, com o objetivo de saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem real já preparada, partiu imediatamente para Gósen, a fim de encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçando-o com grande emoção, chorou longamente. Então, Israel declarou a José: Agora, pois, já posso morrer em paz, porquanto vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo. Em seguida, José informou a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: Eis que meus irmãos e a família de meu pai que estavam na terra de Canaã, acabam de chegar para se estabelecer junto de mim. Estes homens são pastores, portanto, dedicam-se ao cuidado de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seu gado e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar vos chamar e vos indagar: Qual é o vosso trabalho? Vós respondereis: Teus servos se ocupam da criação e pastoreio de rebanhos desde crianças, assim como fizeram nossos antepassados. Desse modo lhes será oferecida plena liberdade para habitar e trabalhar na região de Gósen, pois os egípcios renegavam o trabalho do pastoreio às castas inferiores de sua sociedade.
Israel se estabelece no Egito. Então José foi dar as notícias ao rei, da seguinte maneira: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã, com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence, eis que estão na terra de Gósen. José tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E este perguntou a seus irmãos: qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam: teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram: viemos habitar nesta terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, há fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gósen. Então o faraó declarou a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira e está à vossa disposição, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, vivam pois, na terra de Gósen. E acrescentou: se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por administradores de meus próprios rebanhos. Então, José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe indagou: quantos são os teus anos de vida, meu senhor? Israel afirmou ao faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130, meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Ramessés, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. A fome leva o povo à escravidão. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos pão, por que deveríamos morrer sob tua vista? Pois não há mais dinheiro algum. Então, José orientou-os: trazei vossos rebanhos e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. E as populações trouxeram seus rebanhos a José e este lhes deu trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois e de jumentos. Naquele ano ele sustentou de pão, em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, no novo ano voltaram a ele e argumentaram: não podemos ocultá-lo a meu senhor, esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro e todos os animais dos nossos rebanhos já pertencem a meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante de teus olhos. Compra-nos, pois, a nós e compra também as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou, assim, José, para o faraó, todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios e seus campos, porquanto a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se numa só e absoluta propriedade do faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão, de uma a outra extremidade das terras do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto, pela lei vigente, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por esse motivo, não tiveram necessidade de vender suas terras. Então, José comunicou ao povo: agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com vossos terrenos. Eis aqui as sementes para que cultiveis as terras. No entanto, das colheitas realizadas, deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras 4 partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e o de vossa família, para que se alimentem vossos filhos. E o povo em uníssono lhe replicou: tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste nesta hora, seremos para sempre escravos do faraó. Desse modo, quanto à terra, José fundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do faraó.
Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora de sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado José e rogou-lhe: se desejas alegrar meu coração, põe tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo, não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Mateus 15 versículos 1 a 28. Jesus, as tradições e a lei. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhe Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: oferta é ao Senhor ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então, Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele os discípulos, avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias cegos guiando os cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago, e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus atende ao clamor dos gentios. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Salmos 19. Deus do universo e da alma. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem, até aos confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol que é como um noivo que sai de seu aposento,
como um feliz herói, a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo, nada escapa ao seu fulgor. A lei do Senhor é perfeita, e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança, e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos, e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro, e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido, e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine, então experimentarei a integridade, e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Provérbios 4 versículos 14 a 19. Jamais sigas pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Porquanto, os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal, não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém. Pois eles se alimentam com o pão da malignidade, e se embriagam com o vinho da violência. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber em que tropeçam.